Hoje vamos falar sobre uma ferramenta indispensável para você garantir segurança na sua rede dentro do Azure. Quer saber mais? Continue aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano Giamatti e hoje nós vamos falar sobre o Azure Firewall, um serviço indispensável para garantir a segurança dentro das suas redes virtuais. Então, o que é o Azure Firewall? O Azure Firewall é um firewall como serviço disponível desde 2018. Além de ser gerenciado, ele é totalmente baseado em nuvem. E o que isso traz de benefício? Então ele pega todos os benefícios de nuvem, que é a alta disponibilidade e a escalabilidade que a nuvem traz para a gente. Além disso, com o Azure Firewall é possível você centralizar a criação de políticas de acesso, tanto questão de rede quanto de aplicações. E ele também é totalmente integrado com o Azure Monitor. Com isso facilita bastante toda a parte de visualização de logs e toda a parte de analytics em cima do tráfego da sua rede. Já em fevereiro deste ano, 2021, também foi disponibilizado em preview a versão do SKU do Azure Premium. Então o que significa isso? Ele trouxe novas features para o Azure Firewall, o Azure Firewall Premium. Entre essas features está a TLS Inspection, IDPS, Web Filtering e Web Category. Então, dessa forma eu consigo filtrar melhor o tráfego da minha rede e com isso eu tenho mais liberdade para filtrar o tráfego de acordo com a necessidade daquele workload ou daquela rede específica. Então vamos ver como isso funciona na prática. Então aqui já estamos no nosso portal do Azure. De novo, sempre que você quiser criar, você pode procurar por aqui o serviço. Então, Azure Firewall. Aqui eu tenho Firewalls. Então, tem os todos que eu já tenho criado. Se eu quiser criar mais algum, basta clicar aqui em Create. E aqui ele vai me dar a opção de colocar a subscrição, colocar o Resource Group. Vou colocar num já existente aqui. E aqui um nome qualquer, você pode dar para o seu firewall. Região. Que a gente sempre usa isso, S2, questão de custo. Availability Zone, então dependendo do workload que você quer, se você quiser ter uma maior disponibilidade dele, sendo que vai ser distribuído em zonas diferentes dentro daquela região. Então as regiões que tem Availability Zone vai ficar disponível aqui, você pode deployar ele, definir em qual zona de disponibilidade que você quer deployar. No nosso caso aqui a gente não vai usar Availability Zone. Aqui já tem esse ponto importante que já é a questão do tier. Então aqui eu vou definir se eu vou trabalhar com o Standard, que é o padrão, que já está funcionando desde 2018, e aqui está o Preview, que foi lançado em fevereiro, e ainda está em Preview. Aqui, no caso, quando eu escolho o Premium, a versão Premium, eu tenho novas features que são TLS, IDPS, URL Filtering e Web Category. Então eu consigo ter mais recursos para filtrar e definir minhas políticas de acesso do meu tráfego de rede. Então beleza, aqui no caso pode colocar um Premium. Então, Premium, quando eu coloco, você pode ver que aqui já desmarca as opções aqui abaixo. Se eu colocar Standard, eu posso escolher se eu vou querer trabalhar ele com um gerenciador padrão ou se eu vou usar através de regras padrão, que é o clássico, ou posso usar via policies. E aqui eu posso criar minhas políticas. Então, a forma mais comum de você trabalhar é exatamente você ter um firewall, pensando numa versão clássica, você tem uma appliance, e ali você vai colocar suas políticas de acesso, restrições e tudo mais. Você tem essa opção que é o clássico aqui, que seria gerenciar dentro do próprio firewall. E aqui a versão mais atual, que já vem como standard, é através do firewall, através de políticas, né, das policies, onde você vai gerenciar essas políticas. Eu posso ter um conjunto de políticas ali também, gerenciar através do Firewall Manager. Aqui no caso eu vou escolher o Premium, que aqui a gente tem mais recursos. Aqui eu posso escolher a política já existente, ou, se eu quiser, eu posso criar uma nova, então defino um nome para essa política. Colocar na mesma região. E aqui também a política, como eu estou usando o Firewall Premium, eu também tenho que utilizar a política no Tier Premium. Só dessa forma que eu vou ter todas as novas features que estão disponíveis em Preview. Então aqui eu vou deixar do jeito que está. Posso criar uma nova rede para taxar ele, ou usar uma rede existente, então eu posso apontar aqui para as redes que eu tenho disponíveis, ou criar uma nova rede, então rede 01. Aqui qual que é o range, qual que é o meu endereçamento da minha rede, qual a subnet, então eu já pego aqui o endereçamento já 16/16, o endereçamento aqui, a subnet para o meu Azure Firewall, você pode ver que ele já vai criar essa subnet com esse nome, é padrão. Aqui qual que é o endereçamento da subnet, e aqui eu posso escolher qual que é o IP público. Então ele vai criar um IP público para esse meu firewall. E aqui no caso, eu posso escolher um IP já existente, um IP público já existente, eu posso criar um novo IP público. Então aqui, Firewall Public IP.
Já defino aqui, vou dar OK. E basicamente é isso que você necessita fazer. Então com isso aqui eu já dou verificar, dou um review. Aqui na verdade ele não vai passar porque eu não coloquei os endereços aqui, então tem que definir uma quantidade de endereços. Então aqui eu não coloquei nenhum endereço, então eu poderia colocar o endereço aqui. Como eu não coloquei, isso aqui basicamente só precisa fazer isso. Eu não vou finalizar aqui, eu já tenho um criado aqui. Acho mais prático mostrar que já está funcionando. Eu talvez que demora um tempo para poder criar, depois tem que criar as políticas, atachar no seu firewall. E que eu quero mostrar mais a questão das funcionalidades. Então vamos lá, aqui temos algumas informações essenciais. Então, qual que é a SKU, qual que é a subnet, qual que é o IP público para essa rede, qual que é o IP do nosso firewall. Então aqui no caso eu estou com o IP privado desse firewall. E aqui qual a rede virtual, qual a policy. Então aqui no caso essa policy, você pode ver que ela está gerenciada aqui embaixo. E aqui que tem as regras de acesso, tanto a parte de rede quanto a parte de aplicações. E aqui eu tenho outras informações gerais. Então eu poderia, por exemplo, usar o Firewall Manager. E aqui eu consigo utilizar ele para gerenciar todas as políticas que eu tenho de firewall. Aqui eu consigo visualizar todas as minhas políticas. Então aqui no caso ele mostra qual que é o tier de cada política, qual que é a associação que ele tem. Então ele está associado a uma VNet. E voltando aqui para o nosso Azure Firewall, ele tem as métricas, logs e tudo mais. E aqui a parte mais interessante que é exatamente as políticas em si. Então de novo, aqui eu estou usando um firewall com a SKU Premium, que por enquanto ainda está em preview. Então por isso eu utilizei uma política também do tier Premium. E aqui sim é onde eu vou fazer as regras de acesso ao meu ambiente. Então aqui no caso, quais são os principais novos recursos que estão disponíveis na versão Premium? Eu tenho, no caso, o TLS Inspection. Então o TLS Inspection ele vai criar um certificado, então você vai colocar um certificado para toda vez que tiver algum tráfego do seu usuário para a rede, ele vai descriptografar esse pacote, verificar o pacote, então fazer todas as verificações, todos os checks desse pacote, criptografar novamente e mandar para a fonte, para o destinatário. Então por isso você precisa aqui no Firewall configurar, ou seja, colocar o seu certificado aqui, que vai fazer todo esse processo de criptografia, descriptografia e enviar para o seu destinatário. Então, como funciona isso? Então, aqui no caso, quando eu habilito, eu tenho que apontar qual que é o Key Vault, onde está armazenado esse meu certificado. Então, aqui eu tenho a identidade o Management Identity, então, que é a identidade de gerenciamento, que vai buscar esse certificado dentro do Key Vault, que aqui no caso eu já estou mostrando qual que é o Key Vault, e aqui qual é o certificado em si está nesse processo. Então, através de uma vez que eu habilito o TLS Inspection, com isso eu consigo utilizar o IDPS, que também está aqui. Então, o IDPS ele é o Intrusion Detection and Prevention System. O que significa isso? Ele vai fazer toda a parte de inspeção, detecção e prevenção da sua rede. Então, uma vez que eu posso definir se eu quero deixar disable, então essa política, esse recurso não estaria disponível, eu posso colocar somente para ele me alertar. Então, sempre que ele achar que tem algum tráfego suspeito, ele vai identificar isso e vai te alertar. Ou eu posso fazer uma ação. Então, eu posso criar o alerta e também dar um deny. Dessa forma, se vier qualquer tráfego, ele já vai bloquear na raiz, então esse tráfego não passa para a sua rede em si. Ele já consegue bloquear anteriormente, baseado nisso. E aqui também eu tenho as outras novas features vindas do nosso Firewall Premium, são a parte de Application Rules. Então aqui eu vou desmarcar, não vou seguir aqui em frente. Lembrando, aqui em IDPS, eu tenho a opção também de criar signatures aqui e definir se eu quero alguma assinatura específica que eu já tenho na minha rede, eu quero identificar aqui para desabilitar, ou então alertar, ou então dar um deny. E também posso criar a lista de bypass. Então tem aqui os IPs que eu quero fazer o bypass, ou seja, eu não quero que eles sejam filtrados. Então eu posso colocar aqui também, criar minha lista, identificar aqui, e dessa forma ele não vai ser verificado esses recursos. Então, voltando aqui nas outras duas novas features aqui do Firewall Premium. Então, aqui no caso, eu tenho as duas. Quando eu criar vou criar um novo Rule Collection aqui. No Rule Collection, eu tenho a opção de fazer a minha inspeção. Uma vez que eu vou criar algum recurso aqui, alguma regra, no caso, posso dar um nome aqui. Defino qual que é o source. Então, pensando numa rede que é mais comum em grandes corporações, onde você tem a hub spoke, então eu posso pegar aqui
o source do spoke que eu quero que está a minha placa de rede. Então, dependendo da rede específica, o spoke 1, o spoke 2, o spoke X. Eu vou definir qual que é o range daquele IP, daquela rede. Coloco aqui como source, quais são os protocolos que eu quero identificar. Então, muito comum é usar HTTP e HTTPS. Aqui eu posso habilitar o TLS Inspection. E aqui tem um truque. Se eu não habilito o TLS Inspection, eu só tenho disponível FQDN Tag e Web Categories, também que já é uma característica do preview. Quando eu habilito o TLS Inspection, ele também libera para mim utilizar o URL Filtering. Então, por isso, em vez de eu colocar, por exemplo, somente o site, por exemplo, da Microsoft, e aqui eu defino qual tipo que eu estou dando permissão, né, no caso aqui, defino qual que é o tipo de acesso, eu poderia colocar aqui Microsoft, só que eu poderia ser mais específico, colocar Microsoft Certification, por exemplo. Só que aqui não seria o FQDN, eu poderia filtrar através de uma URL. E aqui eu tenho a URL certinha. /learn. Então aqui no caso eu defino qual que é o destinatário, então eu poderia estar liberando somente a parte do learn da Microsoft. E isso também é possível você fazer. Aqui no caso, eu tenho algumas regras, por exemplo. Uma das regras que eu tenho é que eu estou bloqueando o acesso ao All Sports. Ao mesmo tempo que eu tenho uma outra regra que habilita qualquer site. Então todos os sites são liberados, menos o All Sport, que ele está dando um bloco. Então aqui no caso essa regra está funcionando aqui. Você pode ver que eu tenho um FQDN. Então eu não uso aqui, eu só estou utilizando o target, eu estou colocando qualquer um. Tanto o protocolo 80 quanto o 443. Aqui qual que é o source. Depois eu vou mostrar mais detalhado isso aqui. E aqui você pode ver que aqui é o allow, então está permitindo o acesso a todos os sites, e aqui especificamente em deny. E aqui, no caso, eu estou pegando esse source aqui, então vou pegar como é que foi essa rede que eu criei aqui nesse ambiente. Então, entrando no meu resource group aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que a gente chama de uma rede HubSpoke. Então, tem um hub aqui, onde estão todos os principais serviços. Então, pensando principalmente em ambientes híbridos, aqui que você também criaria nessa mesma rede, teria conexão do seu ambiente on-premise. Então, aqui teria toda a parte do seu ExpressRoute conectado aqui para poder fazer essa comunicação. No nosso caso aqui, a gente não tem um ambiente on-premise conectado, mas a gente tem dois spokes, conectados nesse hub. Então aqui no caso, eu tenho quais são as minhas subnets. Então eu tenho uma especificamente para o Firewall, e aqui está o IP específico para ele. E eu tenho o Azure Bastion, que é como eu estou utilizando, que é um serviço totalmente gerenciado para poder fazer tipo jump servers, para poder conectar no meu ambiente sem precisar ter qualquer máquina, qualquer VM que eu tiver no meu ambiente. Eu posso utilizar somente IP privado e utilizar o Bastion para poder conectar nela sem precisar ter acesso direto à internet. Então, isso garante uma maior segurança para as minhas máquinas virtuais. Beleza, então tem esse HubSpoke. O que mais que eu tenho aqui? Eu criei aqui também, eu tenho um route table, uma tabela de roteamento. O que eu estou fazendo? Eu pego a minha rede aqui dos meus spokes 1 e spoke 2 e aponto eles. Então aqui tem o range, né, o endereçamento dessas duas VNets aqui, dos dois spokes, e eu aponto eles para todo o tráfego jogar direto para o meu appliance, o Virtual Appliance, que é nosso Azure Firewall Premium, que tem esse IP aqui. E aí lá no meu Firewall, voltando lá, eu tenho a política de rede. Essa política de rede é somente para ele poder acessar o nosso DNS. Então aqui no caso eu tenho que é permitir verificação do DNS, então tem o meu IP, então qual que é o source, qual que é o destinatário. Então o destinatário aqui no caso é o nosso próprio Azure DNS. Então se você olhar aqui, eu estou utilizando o padrão no nosso DNS, né, que não tá habilitado, porque na nossa placa de rede aqui, tanto a Hub quanto a Spoke, a gente está utilizando o DNS default, que é o Azure DNS. Então, com isso, retornando aqui nossa regra de rede, eu criei uma regra especificamente para ele poder liberar o acesso ao DNS do Azure. Então, com isso, eu tenho rodando os dois, tanto TCP quanto DP, na porta 53, que é a porta mais comum para acesso a DNS. Então, tudo bem, aqui fizemos a conexão, então estamos liberando acesso ao DNS, e aqui eu tenho as regras de aplicação. Uma eu estou liberando todos os sites e uma eu estou bloqueando o All Sports.
Então, como vocês podem ver, todas as regras estão vindo para esse range aqui, de IP, ele é o source, e esse range aqui é o nosso Spoke 1. Então, o que a gente vai fazer? Fazer um teste aqui, vou conectar numa máquina que está no nosso Spoke 1, se a gente for olhar aqui, Spoke 1, só ver o que está conectado nele aqui. Então, exatamente a nossa máquina, nossa VM, que está conectada. Então, vou vir aqui, vou dar um connect, vou usar o Bastion. Vou colocar aqui meu usuário, minha senha, conectar. Que ele vai abrir nossa máquina virtual. Então, beleza, aqui a gente vai fazer o teste aqui. Então, primeiro a gente vai tentar acessar um site qualquer. Então, por exemplo, microsoft.com. Funciona normalmente. E agora a gente vai rodar uma das regras que a gente criou para bloquear. Então, no caso, eu coloquei wall.com.br/export. E aqui é a regra que a gente criou. Então, está bloqueando o acesso. E aqui ele fala Action Deny via Policy. E aqui está o endereço, né, o nome da nossa política. Aqui qual que é o grupo o default, né, o conjunto de políticas aplicadas, que é o default application. E aqui o rule collection. Então, qualquer coleção é bloquear exports. E a regra específica, bloquear o all exports. Então, aqui você tem todos esses dados aqui, bem detalhado. Então, isso aqui aparece tanto para o usuário, quanto também você consegue visualizar isso aqui também nos logs, lá no Azure Monitor, quando você quiser fazer alguma pesquisa, alguma query específica para saber como é que está rodando o seu tráfego. Então, isso aqui é uma visão mais geral sobre as novas features, como você utilizar o Azure Firewall para garantir maior segurança nas suas aplicações. Então, aqui é só uma demonstração. Normalmente, a gente faz exatamente o contrário. Então, em vez de você abrir todos os sites, você deixa tudo restrito e vai abrindo somente o que realmente é necessário. Essa é a forma mais segura de você trabalhar questão de segurança na sua rede ou em qualquer tipo de firewall. Bom, pessoal, hoje foi só um resumo rápido sobre o Azure Firewall, um serviço essencial para garantia de segurança. No mais, se você gostou desse conteúdo, por favor, não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e também compartilhar nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos episódios, ou alguma dúvida sobre carreira ou mesmo técnica. No mais é isso, muito obrigado e até mais.